Olá, olá. Muy buenos días a todos. Un gusto llegar a esta sesión, que es la nona sesión, perdón, a la nona sesión virtual sobre las buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas científicas paralelas. Es la última sesión y al mismo tiempo es un momento para nosotros de BIREME, de fuentes de información referenciales de BIREME, un momento muy especial, porque llegamos a la última en medio a este momento que estamos viviendo, ¿no? En medio a la pandemia y también en medio, lamentablemente, a algunos otros problemas de desastres, ¿no? Que estamos ahí con algunos colegas de Honduras. Entonces, por ellos, me gustaría primero solidarizarme con ellos y que todos estén bien y en seguridad en este momento. Bien, queridísimos y queridísimas editoras, miembros de los cuerpos editoriales de las revistas indexadas en libros. Me gustaría presentar una persona bastante especial a ustedes, que es Juliana González Souza. Gonçalves Reis, perdón, es que hay otra Juliana aquí en BIREME. Juliana González Reis, que ustedes ven ahí en el video, una grande amiga, una hermana nuestra en esta misión. Como ustedes ven, estoy aquí un poco emocionada también, pero me gustaría agradecer muchísimo a Juliana por este año de 2020, que en todos los momentos estuvo con nosotros y siempre apoyando a nosotros también. Muchos de ustedes no saben, pero está cerrado el micrófono, no, está bien, ¿verdad? No saben, pero Juliana está con nosotros desde el año pasado, 2019, ¿verdad? Y también me gustaría agradecer a Angélica de Souza, ahora sí, de Souza, que sin la fuerza y la dedicación de ambas las dos, Juliana Reis y Angélica de Souza, no sería posible realizar estas sesiones virtuales para ustedes, nuestros queridos editores de revistas científicas lilas. Entonces, me gustaría realmente dedicar este tiempo a ustedes, Juliana y Angélica, para agradecer por la dedicación en estos últimos años y también principalmente este año, que fue un año bastante complejo para todos nosotros, ¿verdad? Bien, para pasar al tema principal, que es la sesión de hoy, tenemos el tema de Conócete a ti mismo, modelo de autoevaluación por enfoque de dominios, educación, información, comunicación, corresponsabilidad y anticipación. Y para desarrollar este tema, tengo el placer de presentar a ustedes esta amiga que yo he hablado ahorita para ustedes, que es Juliana González Reis. Ella es enfermera, especialista en información científica. Actúa como consultora para Lilacs, con mucha gratitud de nuestra parte. Es asistente editorial en la revista Trabajo, Educação e Saúde, que es una revista que es editada por Fiocruz, la Escola de Salud Pública, por Fiocruz, y es investigadora del Grupo REBEN. Trabaja con comunicación científica desde hace 10 años en los temas de evaluación de revistas científicas, gestión editorial científica, investigación de síntesis, movilización del conocimiento, impactos de la investigación, trayectoria de investigadores y áreas de conocimiento y compromiso creativo de investigadores. Me gustaría entonces que ustedes tengan ahí el placer de también conocer a Juliana González Reis, que es esta tan maravillosa consultora que trabaja
nosotros. Antes que me olvide, me gustaría decir que la tarea del día de hoy va a ser una encuesta de feedback de todas las sesiones que hicimos este año y después voy a hablar nuevamente para que no se olviden. Y ahora me gustaría ya pasar la palabra a Juliana González Reis y que todos ustedes tengan el placer de escuchar a ella, que va a hablar en portugués, pero que la presentación va a ser en español, que está aquí, ustedes van a ver las diapositivas en español, pero ella va a presentar en portugués. Pero con toda la certeza ustedes van a poder comprender si hay algún tipo de duda sobre la traducción de la habla de ella. Ustedes pueden también escribir aquí en el chat, ¿ok? Bien, entonces, queridísimos y queridísimas, doy la palabra a Juliana González. Muchas gracias, Juliana, y dale para tu presentação. Muito obrigada, Sueli. Agradeço a presença de todos e todas. Vou compartilhar minha tela, tá, com a apresentação e podemos começar? Sim, temos en este momento 90 conexões. Muito bem, gracias, Juliana, dale. Então, vamos começar. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade que realmente contribuir com a base de dados, a principal base de dados da América Latina e Caribe da área da saúde. É muito gratificante, importantíssimo ter um compromisso, ter um engajamento em relação às sessões virtuais, porque nós sabemos, quem trabalha com comunicação científica, o quanto é necessário a troca, a partilha dos conhecimentos. Então, o que eu vou partilhar hoje com vocês é um trabalho de 10 anos em relação à comunicação científica, que teve origem ainda lá na especialização de informação científica, e que, nesse decorrer, eu já contribuí com algumas revistas, em especial, sempre foi trabalhando, refinando os modelos de gestão editorial, porque eu sempre observei que essa foi uma fragilidade em reunir a prática de produção editorial com a prática da pesquisa científica e fazer uma junção da editoria científica. Então, ter essa linguagem única que é acessível a todos, né? Hoje eu vou falar um pouco em relação a esse modelo de avaliação, tentando ampliar um pouco mais a perspectiva de como nós podemos avaliar o periódico científico. Muito mais de uma perspectiva interna, né? Porque nós sabemos que nós somos avaliados o tempo todo externamente, seja quando nós vamos submeter a um indexador, seja para poder ter recursos. Então, sempre nós somos avaliados externamente. Mas, nesse momento, eu acho que é importante a gente olhar para dentro, olhar na nossa gestão o que nós podemos avançar. E, nesse contexto, deixa eu passar aqui. Então, nesse contexto, eu começo com essa figura para ter uma clareza do que nós estamos vivendo na comunicação científica. Então, nós estamos caminhando em direção à ciência aberta, né? Então, é muito importante a gente ter essa clareza do momento que estamos vivendo. Por quê? Anteriormente, havia uma fragmentação entre o universo da ciência, o universo científico e o universo da sociedade. E poucos faziam essa intersecção. Quem fazia muito essa intersecção eram os divulgadores científicos, né? Então, que conseguia chegar à sociedade, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma revisão
de literatura que fala que demora 17 anos para que a pesquisa chegue até a sociedade, né? Então, a gente precisa reduzir esse tempo. É muito importante a gente ter um compromisso com a sociedade, porque nós somos a sociedade. Então, o acesso aberto, o engajamento público, as recompensas. Então, isso é muito importante para que a gente tenha uma ciência para um mundo melhor. E essa imagem, ela traduz bem o que nós estamos vivendo nesse momento, que mistura esses dois universos, que pouco se conversam. Então, quero que vocês reflitam sobre isso, como nós estamos caminhando, quanto revista, para essa ciência aberta, para esse futuro, né? E quando eu falo de futuro, eu gosto de trazer essa mensagem, essa frase que é: o futuro é um lugar, não é um lugar para onde nós vamos, né? É um lugar onde nós estamos criando. Então, nessa perspectiva de gestão editorial científica, eu gostaria de perguntar a vocês e trazer essa reflexão: qual modelo de gestão a gente está fazendo, né? A gente está fazendo um modelo de gestão mais retroativo ou proativo, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? No modelo reativo, é um modelo que está muito focado, o modelo de avaliação está muito focado no fator de impacto. Ele só direciona a preocupação para o fator de impacto. E faz mudanças quando o indexador solicita. Ou seja, essas mudanças, elas são realizadas de fora para dentro e não de dentro para fora. Por quê? O que acontece? Essa configuração da revista fica muito condicionada a fatores externos e não ao que a revista ela realmente acredita e o que ela coloca para fora, né? Então, observa nesse modelo se a gente está sempre querendo se encaixar no indexador, ou se a gente quer observar quais são as nossas características, né? E aqui, o que acontece que no modelo proativo? Eu acho que é muito importante fazer esse destaque. Vem de dentro para fora. Ou seja, é uma avaliação multidimensional. Ela está aliada à missão e à visão da revista e ao escopo, ao alcance dessa revista. Aconteceu alguma coisa? Sim. Solo estoy intentando traducir algunas partes aquí en el chat, ¿está bien? Ah, tá bem, tá bem. Bom, e retomando, desculpe. E aí, o que acontece? Para a gente antecipar essas mudanças, é necessário com a autoavaliação. Ou seja, ela precisa vir de dentro para fora. E aqui nessas imagens, vocês observam que tem uma expansão quando ela vem de dentro para fora. E aqui, quando é reativa, ela tem uma contração, porque ela fica, essa gestão fica posicionada em relação a fatores externos. Então, observa na sua revista qual é o modelo de gestão. Então, essa é uma primeira pergunta. Bom, e agora, nessa avaliação multidimensional, eu trago um modelo que é um enfoque em domínios, baseado em domínios, né? Então, primeira consideração que a revista tem que ter em mente, que é o escopo da revista, ou seja, o que nos caracteriza, por que existimos e o que podemos imaginar para essa revista. Porque é muito importante ter essa visão, olhar o núcleo editorial, né? Não só
o editor em si imaginar a revista. Mas é importante que todos os membros, todos aqueles que fazem a revista, consigam visualizar ela lá na frente. Então, esse modelo, ele está baseado em educação, informação, comunicação, corresponsabilidade e antecipação. Eu vou falar detalhadamente cada domínio, mas eu gostaria que vocês observassem que é um modelo que faz uma projeção, que olha a revista e abre espaço para a criação. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente destacar, que principalmente em momentos de fragilidade e crise na revista, de pessoas, de recursos, é muito importante a gente se perguntar por que razão nós existimos. Porque se uma revista está sem recurso, está sem profissionais para trabalhar, então a gente tem que perguntar qual a razão dessa revista existir. Então, de ter a clareza por que existe para poder conquistar novos recursos. Bom, aqui no domínio da educação, é o conjunto de ações que visa promover, estimular, criar oportunidades de ensino-aprendizagem, voltado para a comunicação e divulgação científica, para a qualidade metodológica e aplicabilidade do escopo da revista. Eu vou falar alguns pontos que podem depois abrir mais em relação às ações. Tem um detalhe, esse modelo, ele amplia as ações, não fica voltado só para uma métrica. Então, é esse o ponto que eu acho que é muito importante a gente ter a clareza. Por exemplo, a revista, ela tem o compromisso, ela publica artigos que são educativos para a comunicação científica. É importante a gente observar as diretrizes para os autores de uma forma muito mais ampla, não olhar só as instruções aos autores, com uma prática mais educativa voltada para diretrizes aos autores, ou seja, todo o processo editorial. Porque todo o processo editorial, nós temos uma troca com os autores. Então, nós precisamos ter uma linguagem para poder que esses autores tenham um aperfeiçoamento das práticas. Então, boas práticas precisa de um compromisso com políticas de educação, tanto nas diretrizes para os autores, como diretrizes para os revisores. E um outro ponto é a inclusão de revisores em diferentes etapas de desenvolvimento, né? Ou seja, formar novos revisores. Nós temos uma grande dificuldade com a revisão por pares, né? Isso uma queixa de todos os editores, e a gente está vendo a abertura desse processo, mas é muito importante nós termos o compromisso de formar novos revisores e ter diferentes níveis de desenvolvimento. Bom, na informação, no domínio da informação, são ações que garantem o acesso, o uso, a produção, a difusão da informação com qualidade, a divulgação de informação com qualidade. Aqui entra o acesso aberto. Eu gostaria só de ressaltar, não é só disponibilizar a revista que já está em acesso aberto. Aqui são as considerações que as boas práticas em acesso aberto. Ou seja, eu tenho uma política de autoarquivamento, eu tenho uma política de direitos autorais, eu tenho uma política de pré-publicação ou pré-print. Então, eu tenho uma política de dados abertos, eu tenho que observar aqui quais são ações que eu faço em direção que eu
possa garantir o acesso, o uso, a produção e a divulgação dessa informação de qualidade. As recomendações do ICMJE, então, assim, são várias recomendações aqui que são muito importantes estarem colocando. Então, está observando se a revista tem essas políticas. Outra coisa é a rede Equator. Ela é pouco aproveitada para a área da saúde. A gente tem que usar mais para que os nossos artigos tenham mais qualidade. Então, é muito importante, não é só na política, lá na página da revista, que ela apoia a iniciativa da Rede Equator, mas é importante que nos artigos, na prática editorial dos processos, ela também seja inserida. A metodologia LILACS, né, que é uma metodologia toda da documentação. Então, essa metodologia é muito importante que a gente tenha nos processos editoriais, né? Os identificadores únicos, né? Então, isso, assim, o uso, a política de indexação, né? Aqui na política de indexação, é bom lembrar que ter boas práticas para que a gente possa conseguir recuperar essa informação. Aqui agora eu vou falar do domínio da comunicação. No domínio da comunicação, nós temos um conjunto de ações que busca comunicar e divulgar o conteúdo publicado de forma clara, transparente e acessível. Nós acreditamos, né, que vários formatos, ou diferentes formatos, eles podem, e diferentes linguagens, eles podem atingir diferentes públicos, né? E alcançar a sociedade. Então, é muito importante que a gente tenha hoje vários formatos. Por exemplo, hoje a gente tem podcast de artigos, vídeos, infográficos, resumo gráfico. Então, assim, nós temos uma gama de recursos para poder estar inserindo nas nossas práticas. Eu sei o quanto é difícil de ter oportunidades, de ter pessoas para fazer, né? Principalmente quando a gente trabalha com muita escassez, né, de pessoas na revista. Mas selecionar pelo menos um artigo que para dar um destaque maior, para poder traduzir esse conhecimento, para que possa alcançar mais pessoas. Aqui tem uma newsletter, então isso é muito importante que a revista tenha um conjunto, ela vai formando uma comunidade de leitores, que vocês possam ter ali uma interação, que possa estar alimentando. A newsletter pode ser uma newsletter uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas é que ela tenha esse contato com esse público da revista. Outro ponto é o site da revista, ele ser um gerenciador de conteúdo e não ser uma réplica do modelo impresso, né? Então, muitas vezes a gente entra no site da revista, tem as capinhas das revistas, né? Dos números, mas nós não temos uma relação ali com os conteúdos. Então, esses conteúdos precisam ser colocados à vista, né? Para que o leitor, né, o usuário, ele tenha uma experiência com o site, com essa plataforma, não só ficar na divulgação da edição atual. Então, a gente precisa também construir uma experiência com esse nosso leitor. E também uma declaração de divulgação, ou seja, quando os autores recebem a carta de aceite, já receber uma declaração de como eles podem divulgar esse material quando ele for publicado. Então, ou seja, você dá tempo ao autor para ele se preparar para essa divulgação. E voltando aqui, é um compromisso a divulgação do autor e da revista. Não é só do autor e não é só da revista. Então, é um compromisso mútuo, é junto.
Aqui na corresponsabilidade, como eu estava falando, não é um compromisso de um ator só, é um compromisso de todos. Todos têm esse compromisso. E nesse domínio, o que eu acho que é muito importante a gente destacar, que é um conjunto de ações que assegura boas práticas de todos os agentes implicados, no processo de investigação, no processo de publicação, de edição e divulgação dos resultados, né? Então, é muito importante os critérios de autoria, sempre a gente está alinhado com as recomendações do CNJE, também os princípios éticos, plágio, antiplágio, integridade na investigação e na publicação, e a ética na investigação, tanto dos seres humanos como dos animais. E aqui na antecipação, eu acredito que o mais complexo dos domínios, pelo menos na minha experiência, é o da antecipação. Porque na antecipação a gente tem que essas ações que identificam, que agregam, que articulam a informação para apoiar tomada de decisão, planejamento, organização, fluxos de trabalho e melhorar os processos e produtos editoriais, né? E ressaltar os impactos gerados. Aqui é muito importante o aperfeiçoamento da equipe editorial, ou seja, está comprometido com essa capacitação da equipe editorial. A participação em redes de colaboração, ou seja, em fóruns, ver o que outras revistas estão falando, estão discutindo. As sessões são uma oportunidade de colaboração, né? Então, a participação nessas redes enriquece muito para poder antecipar mudanças para a revista, né? Não ficar só esperando do indexador. E a questão do monitoramento e o planejamento, né? Então, assim, ter um planejamento anual, mas também revisitar esse planejamento em diferentes momentos durante o ano. E aqui é uma experiência que nós fizemos, né? Um artigo que já foi publicado, que nós utilizamos uma aplicação desse modelo, que nós colocamos os domínios e listamos todas as ações de acordo com os domínios, tanto em políticas e estratégias editoriais. Foi um artigo de celebração dos 25 anos da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, está disponível aqui pelo DOI, vocês podem olhar. E aqui, só gostaria de destacar que esse quadro, ele pode mudar de revista para revista. Então, é muito importante que, quando vocês fizerem essa autoavaliação, façam somente das ações que são implementadas. Não a que vocês querem implementar nesse primeiro momento. Façam as das ações que já estão implementadas, porque daí vocês vão conseguir visualizar o que falta, o que vocês gostariam de avançar, né, em determinado domínio. Então, nesse momento, foca em relação ao que já está implementado, até para poder visualizar, porque muitas vezes nós fazemos ações e documentamos pouco em relação a processos de trabalho, né? Então, aqui tem um exemplo da aplicabilidade. E aqui eu vou passar uma estrutura para vocês, um modelo de como gerar possibilidade de conhecer mais a revista, né? Então, dentro do artigo, eu divido ele em visão geral do artigo, informações do artigo, informações do autor e informações da revista. A partir dessa estrutura, nós conseguimos
trabalhar com o elemento bibliográfico, o indicador bibliométrico e o indicativo de processo editorial. Eu vou dar alguns exemplos e daí vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Ou seja, daqui vocês vão extrair, por exemplo, a visão geral do artigo. Vou passar para o próximo slide, que daí... A visão geral do artigo, ela é composta... Aqui tem alguns exemplos. Do título, resumo e palavra-chave. Então, por exemplo, aqui eu posso observar se as palavras-chave realmente elas são utilizadas o DEX, se são descritores, se tem palavras, para a gente poder estar observando em relação ao que pode melhorar no processo editorial. Aqui, em relação às informações dos autores, são alguns exemplos: nome, afiliação, cidade, país. Informações dos artigos, contribuições, fontes de financiamento, apresentação anterior. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você vai pegar o elemento bibliográfico, que é nome do autor. Esse elemento bibliográfico ele fica na informação dos autores. Então, ele vai trazer essa informação para vocês. Então, como que eu vou montar? Eu vou verificar como que eu posso medir isso. Então, qual indicador bibliométrico eu posso usar? Eu posso usar uma frequência de medida, eu posso usar o número, a frequência, fazer uma média, fazer uma mediana em relação do número de autores por artigo. Eu posso fazer uma rede de colaboração baseada em autoria para identificar autores, se eles têm ligação. E o percentual de tipo de contribuição. Só que o que acontece? Não adianta nada eu querer fazer essas medidas se eu não tiver qualidade desse dado, se eu não tiver essa informação, o registro, a documentação dessa informação. Então, eu vou ter como indicativo no processo editorial, ou seja, mostrar um nome, no processo editorial tem que apresentar um nome completo, enviar a declaração de contribuição dos autores, ou seja, isso, durante o processo editorial, eu tenho que ter, porque sem isso, eu não consigo ter essa métrica de qualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em relação à distribuição de afiliações institucionais dos autores, segundo a natureza organizacional. Então, da onde esses autores que publicaram na revista, eles vêm? Então, da universidade, do Instituto de Investigação, do Ministério, da Secretaria do Estado, da Secretaria Municipal, de organização internacional, de hospital, de sociedade de classe. Ou seja, por que é importante eu ter essa informação? Porque através dessa informação eu consigo observar quem é o meu público ali de autores. Eu posso realmente expandir depois para leitores e eu posso ir definindo quem é que faz parte desse escopo. Então, isso é muito importante, eu ter essa clareza. Então, por isso que ter esse olhar mais amplo e não só estar olhando para uma métrica em si. Aqui no financiamento, né? Então, o financiamento é uma informação do artigo. Então, como elemento bibliográfico, eu vou ter o nome da fonte de financiamento, o acrônimo, vou ter o número do processo. Isso é importante, principalmente para as agências financiadoras, né? Então, que a gente possa dar mais visibilidade a essa informação, para que a gente possa garantir de ter recursos para a pesquisa e, consequentemente, também ter recursos para sustentar a revista, porque se você tem essa informação, você fala, olha, tanto dos autores publicam, são financiados por essa agência, né?
Então, o indicador bibliométrico, eu tenho um percentual, vou fazer uma percentual de fontes de financiamento declarada no artigo. Qual é o indicativo no processo editorial? No envio do artigo, tem que fazer uma declaração das fontes de financiamento. Se não teve financiamento, declara não houve financiamento. O que não pode é deixar em branco, porque se deixar em branco, eu não sei se teve financiamento ou não. Então, eu tenho que garantir essa qualidade dessa informação. Então, percebam como é importante esse enlace, né? Esse enlace do elemento bibliográfico, do indicador e do indicativo, ou seja, aquilo que eu vou medir, mas também aquilo que eu estou praticando, para que eu tenha essa medida com qualidade. E aqui um exemplo, né, de fontes de financiamento, então dessa distribuição. E aqui, em relação a quais eram as fontes, aqui em relação à apresentação anterior. A apresentação anterior é algo muito importante também a gente ter clareza e ter esse dado documentado na revista, porque ela é uma informação do artigo. O que é uma apresentação anterior? A apresentação anterior é aquele artigo, ele veio de algum trabalho, trabalho final, ele veio de algum projeto, então a gente precisa ter essa clareza. Então, qual que é o elemento bibliográfico? É a declaração de apresentação anterior. Qual que vai ser o indicador bibliométrico? É o percentual de declaração segundo a natureza de origem. E o indicativo, quando enviar o artigo, indicar a essa apresentação anterior e especificar se houver a referência. Também, se não teve a apresentação anterior, colocar não houve, porque o que não pode é não ter nada, ter o dado em branco. Então, ter para que a gente possa medir. Aqui é em relação à apresentação, ou seja, sem declaração de apresentação prévia. Então, ou seja, não tinha, e aqui veio da graduação, veio da programa de treinamento, da especialização, do mestrado, do doutorado. Então, aqui a gente consegue ter uma observação em relação de onde vêm esses trabalhos, para que o conjunto, o corpus da revista, ele vai estar formado e a gente vai estar observando cada vez mais esse cenário, né? Para que venha fortalecer o escopo da revista. E aqui, depois que a gente faz todo esse levantamento e esses dados, a própria equipe ela vai ter a clareza de onde ela vai focar a ação, né? Então, tem essa matriz aqui que ajuda um pouco a olhar. Porque o que acontece? Nós temos dois pontos primordiais para o desenvolvimento de um periódico, que é a questão das boas práticas editoriais para a ciência aberta, e nós temos a relevância no campo de conhecimento. Então, de acordo com a maturidade do periódico, ele vai estar em algum desses quadros. Então, por exemplo, aqui são revistas novas, são revistas muitas vezes que não alcançaram ainda o reconhecimento no campo científico, né? E aqui tem também fragilidades nas boas práticas editoriais para a ciência aberta. Nesse outro quadro aqui, são revistas que têm já boas práticas editoriais para a ciência aberta, mas elas têm uma baixa relevância no campo do conhecimento. Por quê? Porque são muitas vezes, nesse quadro, se encontram muitas revistas que são interdisciplinares.
são revistas que fazem intersecção com grandes campos. Então, elas têm dificuldade de inserir no campo outro, porque elas falam de uma intersecção. Aqui são revistas que têm relevância já no campo, sim, do conhecimento, mas elas têm fragilidades nas boas práticas editoriais para a ciência aberta, que são as revistas que não são de acesso aberto, são as revistas muito apegadas no modelo impresso, são revistas que assim, têm muitas fragilidades no processo de boas práticas de produção editorial para a ciência aberta. E aqui são as revistas onde se encontram que elas têm boas práticas, né, para a ciência aberta e têm relevância no campo. Então, isso é importante para a gente, cada quadrante, a gente observa aonde a gente vai focar, né? Então, observe se sua revista ela está aqui, aí eu vou o quê? Melhorar as boas práticas. Se a revista está aqui, eu vou melhorar, vou continuar mantendo as boas práticas, porque isso atrai bons artigos, mas eu preciso melhorar a qualidade dos artigos. Eu preciso avançar mais em relação a alcançar, a conquistar relevância no campo científico. E aqui eu vou deixar para vocês como indicação um material que ele tem em diversos idiomas que vocês podem acessar, que é um material que tem ferramentas de avaliação, para vocês observarem em relação a prioridades da revista, em relação a como elaborar um plano claro e como coletar apreciação de outras pessoas. Então, aqui, elas são materiais de gestão, mas que podem ser aplicados nas revistas, podem ser aplicados na revista. E aqui eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, a atenção, e estamos abertos para as perguntas. Estou finalizando aqui uma frase, só um segundo. Muy bien. He hecho aquí una muy pequeña síntesis de la presentación de Juliana en el chat. Muchas gracias, Juliana, por tu presentación. Este modelo que Juliana ha apresentado es un modelo que ella viene trabajando ya hace más, unos 10 años, ¿no? Y que ella viene también aplicando en las revistas que ella está acompañando y monitoreando. Entonces, ¿qué ocurre? En cada uno de estos dominios que ha hablado Juliana, hay estos indicadores que después ustedes pueden acceder al artículo de Juliana con otros autores, donde se ve este modelo campo a campo, ítem a ítem, y que puede ayudar a todos los editores en esta autoevaluación. Porque muchas veces nosotros, ustedes en realidad, porque nosotros de Bireme no somos editores, pero ustedes que son los editores, intentan muchas veces adecuar la revista de ustedes a estos criterios que son de las bases indexadoras. Pero en realidad, lo más importante cuando hablamos de una revista científica, y este creo que es el mensaje principal aquí, es conocer la revista, el alcance de esta revista, cuál es la misión, la visión que se busca con esta revista, quién es el público meta de esta revista, y adecuar tu revista
a estos objetivos que ustedes tienen. En el año pasado hicimos varias preguntas para ustedes en las tareas sobre este tipo de reflexión. Este año quedamos más en el contenido de las presentaciones, pero en el año pasado hicimos esta cuestión más de las cuestiones más volvidas más a la autoevaluación de las revistas, como también una experiencia de este trabajo que Juliana ha hecho ya hace tantos años. Y el principal aquí es que las revistas conozcan realmente por qué existen y que puedan contestar y definir la planificación de los próximos pasos de las revistas basado en estos puntos que Juliana ha presentado aquí, que muestra bien cómo que da en realidad el camino que puede el editor ver cómo llegar a los objetivos que se ha propuesto cuando han creado, cuando dieron seguimiento, ¿no?, a una revista que ya estaba siendo publicada. Bien, Juliana, muchas gracias por la presentación, fue excelente. Lamentablemente, en el próximo año, quién sabe, Juliana hable en español, pero por ahora nosotros hemos solicitado a ella que por lo menos la presentación se pudo hacer, las diapositivas, ¿no?, se pudo hacer en español y su presentación en portugués, pero he intentado, espero que tenga logrado pasar el mensaje principal aquí dentro del chat. Me gustaría saber si hay dudas, si ustedes quieren hacer alguna pregunta para Juliana. Estamos aquí abiertos en este tiempo para que ustedes tengan la oportunidad de hacer una pregunta, un comentario a la presentación de Juliana. Déjame ver aquí. Angélica, ¿tuviste aquí alguna pregunta? Es que como ahora he escrito varios mensajes aquí en el chat, quedó un poco lleno, ¿no? Me ayuda, por favor, Angélica, si hay aquí preguntas o comentarios. Não hay nada sobre Ricardo Marte e Dara Sucena, las dos últimas. Las dos últimas, déjame ver aquí. Nos pueden compartir el enlace de su documento. Creo que Leonardo, ¿no, Leonardo? Había incluido aquí el enlace. Si puedes, ustedes tienen ahí un link, Juliana, do seu artigo? Está cerrado, está cerrado. Eu vou colocar no link dos documentos compartilhados, quando a Angélica enviar, com o artigo e o formulário, que é o formulário que ajuda a direcionar algumas perguntas, né? Mas eu gostaria já de ressaltar que, assim, ele vai ser reformulado e que, em breve, né, a gente vai disponibilizar com mais detalhes para mais ferramentas de avaliação. Ok. Leonardo contestó aquí en el chat que el enlace que él puso aquí en el chat es el enlace del artículo. Entonces, no sé cómo está aquí, déjame ver dónde está este enlace. Aquí. Aquí está. Aquí Leonardo ha incluido. Entonces, este es el enlace del artículo que Juliana ha mencionado, donde hay... Vou compartilhar aqui no chat. Já compartilhou? Sí, ya. Ya he compartido el enlace del artículo de Juliana. Está en portugués, pero se comprende bien. Yo creo que se comprende bien y se puede ver los indicadores principales y cada uno de ellos dentro de estos dominios que Juliana ha hablado. Aquí hay una pregunta de Nisbeth Jiménez. Es decir, la autoevaluación que se debe realizar a la revista y a los artículos debe contemplar los elementos que se presentan en las 5 áreas. ¿Quiere contestar, Juliana? Sí, estes elementos que você apresentou e a revista, ela deve ser avaliada
conforme esses 5 domínios, tá? Esses 5 áreas, tá? Essa é a pergunta. Tá. O que acontece? Primeiro, você faz uma avaliação em relação aos domínios, às ações que estão ligadas à política e às estratégias editoriais. Para poder visualizar dentro do domínio antecipação, tem a parte do monitoramento, que foi até alguns indicadores que eu disponibilizei, para vocês poderem ter uma clareza como que eu posso construir indicadores de monitoramento. Mas os domínios são muito mais ligados a ações que a revista implementa. E que, na verdade, está até além do que os indexadores pedem. Então, mas esses domínios, eles vão ajudar não só a ter boas práticas, mas vão ajudar a revista a ter também relevância no campo do conhecimento a qual o escopo da revista abrange. Por isso que ele é atrelado, ele é alinhado à visão e à missão da revista, e com base no escopo. Bien, he contestado aquí, traducido un poco aquí para español. Es que Juliana habla bastante y a veces no logro escribir todo. Pero linda. Entonces, la idea es, estos 5 dominios ayudan, ¿no? Apoyan en el análisis de la revista de una manera más integral. No solo la aplicación de las buenas prácticas editoriales en los procesos editoriales, ¿no? Pero también que la revista alcance, como se dice aquí, el reconocimiento, ¿no? Dentro del área, porque cada vez más va a ser, como diría, me perdí la, ¿dónde está aquí la palabra? Que las personas, que los profesionales, los expertos del área reconozcan también la revista como importante y reconozcan el rol que juega esta revista. Es esto, ¿está bien? Entonces, estos dominios van más allá que las buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas. ¿Ok? ¿Más preguntas? Sueli, só um detalhe. Prestigio, hablo aqui, Nádia. Sim, graças. Um detalhe também que a gente precisa ficar atento, que nesse momento que a comunicação científica alcançou bastante circulação desse conhecimento, principalmente através das redes sociais, da divulgação, a gente precisa estar atento em relação à unidade que é o artigo, não só o periódico em si. Ou seja, o artigo ele tem que expressar a identidade da revista. Então, que ela possa ser reconhecida, se você encontrar um artigo somente, você reconheça que aquele artigo é daquela revista. Então, nesse sentido, essa avaliação voltada para domínios, ela amplia esse olhar, porque ela inclui os processos editoriais para poder garantir que tenham essas informações de qualidade. Bien, he escrito aquí lo que habló Juliana. Es verdad esto, porque hoy día el foco es el artículo, ¿no? Y no la revista. Muchas personas solo van a acceder al artículo y no la revista, no el sitio de la revista. Entonces, los artículos cada vez más deben tener
toda a informação necessária para que se sepa, né, que este artículo é de tal revista e não de outra, porque lamentablemente aún vemos artículos que no sabemos el origen de dónde es la revista, entonces muchas veces son cuestiones un poco más, parece que son solo estandarización y que son algunas normas, ¿no? Pero en realidad todas estas normas, todas estas que nosotros siempre hablamos de Rey de Equator, de ICMJE, esto todo ayuda para que se pueda mostrar a partir del artículo, llevar esto, la revista, la identidad de la revista para el usuario, que el usuario sepa de dónde proviene este artículo. Por ejemplo, solo como uno de los ejemplos que se podría hablar cuando Juliana habla sobre este tema de que el artículo es el punto de entrada, ¿no? A una revista, por ejemplo. Y muchas veces, incluso hoy día, yo estaba viendo que se publicó en una revista americana un artículo que era fake, ¿no? Que era falso. Entonces, en estos momentos que estamos ahí con una visibilidad muy larga sobre la comunicación científica y muchas veces cuestionando la calidad de las revistas, hay que tener este cuidado redoblado para garantizar que se analizó cada uno de los artículos con respecto a la calidad del artículo en sí, el contenido, pero también estos aspectos un poco más formales de la estandarización y que van a garantizar que este artículo sea identificado como siendo un objeto, una parte de una revista del área de tu revista, ¿no? Déjame ver aqui um comentário de Fátima Martins. Poder assistir a palestra da Juliana, eu vou fazer uma tradução aqui. Poder ver a ponência de Juliana é uma oportunidade única. É uma pessoa que habla de um modo distinto. Logramos perceber o diferencial, o que há de distinto, não? Não fazer sempre a mesma coisa, cambiar as atitudes, o nosso modo de pensar. Creo que esto es más importante que Juliana puede traer a nosotros. Esta necesidad de cambio en nuestro día a día en la gestión editorial. Saber que no logramos cambiar de una hora para otra, ni cambiar todo, pero el primer paso debe ser dado. Qué lindo, Fátima, gracias por tu comentario. Realmente hay mucha cosa que pasa en las reuniones de preparación que a veces ustedes, no sé si ustedes ven, muchas veces yo publico en el Twitter de Red Lilacs, las fotos que hacemos de nuestras reuniones. Incluso ayer se me olvidó publicar la foto de ayer. Creo que ni he sacado, ¿no? No me acuerdo ahora. Pero hacemos muchas reuniones. Y este modo de pensar y de ver una revista que Juliana trae para nosotros hoy es algo importantísimo, porque este cambio de pensamiento es que hace con que nuestras revistas también tengan este cambio en sus prácticas editoriales y también de visión sobre lo que es realmente una revista científica. Muchas gracias, Fátima, por tu comentario aquí en el chat. Bien, más comentarios, dudas para Juliana. Bien, queridos, si ustedes tienen después dudas sobre el contenido de Juliana, no solo de Juliana, de todas las sesiones virtuales, ustedes saben que pueden enviar a nosotros correo, también hacer aquí preguntas. De toda manera que ustedes quieran, pueden contactar a nosotros y de la mejor manera vamos a buscar contestar a ustedes sobre sus dudas y también inquietudes. Creo que es esto por hoy. Angélica, ¿tú quieres hablar un poco? ¿Cómo es la última sesión de hoy? Aquí hay un comentario. Tem uma pergunta aqui
Además de perfeccionar la formación del revisor, ¿en qué otros aspectos podemos involucrar el revisor? Em que outros aspectos se pode envolver o revisor da revista, não só como revisor, isso que ela quis dizer, né? Isso é muito importante, porque assim, o revisor, ele tem que ser inserido, fazer parte daquela comunidade da revista, porque se ele não se sente incluído, muitas vezes a gente observa que a taxa de recusa, de não resposta do e-mail, ela é muito grande. Ela muitas vezes vai responder porque ela sabe que aquela linha daquele conhecimento vai trazer relevância. Então, nesse sentido, é muito importante fazer boas escolhas. E essas boas escolhas não é fácil, mas o que eu vou dar algumas dicas, né? Conheça o escopo da revista e amplia em relação ao que essa revista publica para poder identificar esses bons revisores. E os revisores, eles, esse contato mais próximo, não mecânico, porque muitas vezes a gente percebe que a mensagem, às vezes você está como se fosse com uma máquina, e com essa mensagem mais próximo, mais pessoal, até é mais inclusiva. E isso faz parte até das características da ciência mais cidadã. Então, para incluir esses revisores em diferentes etapas de desenvolvimento, porque muitas vezes você vai ter um revisor que é novo, que está começando, e colocar esse revisor com um revisor mais maduro, mais sério. Então, é importante ter essa troca. Outra coisa também é o reconhecimento público. Esse reconhecimento público faz com que podemos atrair mais esses revisores. E também ter diretrizes para os revisores claras. Essas diretrizes ajudam a como ele olhar para aquele artigo e ser mais atrativo, porque muitas vezes a gente não coloca nenhum direcionamento e vem uma revisão muito frágil. Não sei se respondeu. Sí, perdón, es que yo estaba con el micrófono abierto y mi teclear estaba sobre más alto, ¿no? Que tu voz. Creo que María Amália ha agradecido aqui no chat. E outra coisa também, que tem algumas revistas que fazem práticas, de fazer uma pesquisa com os revisores e também incluir formação de revisores, ou seja, fazer cursos, disponibilizar cursos para que as pessoas possam aprofundar nisso. É muito comum isso em revistas internacionais, né? Bien, creo que hemos contestado aquí a los colegas que escribieron aquí. Hay un mensaje déjame ver aquí, María Elisa Silveira. Estas sesiones y tareas de autoevaluación de la revista fueron bastante útiles para nosotros. Agradecemos muchísimo. Es esto que María Elisa ha comentado aquí en el chat. Queridos, Ninosca Flores, ¿habrá algunas herramientas para
mejorar la revisión de pares? Se existe alguma ferramenta para melhorar a revisão por pares? Rede Equator. O uso da rede Equator, cada vez mais, se puder incluir as diretrizes de qualidade dos artigos, ou mesmo que fizer adaptações nessas diretrizes, né? Usar a rede Equator. Isso vai fazer com que a gente tenha melhores revisões. O uso, incentivo da rede Equator. Perdão, es que no soy tan rápida en la digitación. Es que Red Equator publica las guías para presentación de resultados, ¿no? Entonces, si vemos las guías, creo que es posible también dar las direcciones para los revisores para que sea hecha la evaluación de estos manuscritos, teniendo en cuenta estas guías de publicación de resultados de investigación, ¿ok? Bien, creo que hay alguna otra pregunta más. Minosca ha agradecido a la indicación, Juliana. Bien, creo que cerramos esta sesión con llave de oro y muchísimas gracias. Aquí Beatriz Celiberti de Uruguay. Agradezco todas las instancias de capacitación para mejorar la calidad de las publicaciones, adoptando las mejores prácticas. Felicitaciones por su trabajo y les deseo muy buen fin de año y mejor comienzo. Nosotros también agradecemos a todos ustedes. Angélica ha publicado aquí el formulario de feedback de todas estas sesiones que hemos hecho durante este año. Y nós eres de Bolivia. Y antes de cerrar esta sesión, me gustaría proyectar aquí para ustedes una pantalla. Voy a compartir mi presentación aquí para que ustedes vean. ¿Aparece? No. Solo un minuto más. Ahora sí, ya tenemos las fechas de las sesiones virtuales del próximo año. Entonces, vamos a aguardar la presencia de todos ustedes en el próximo año, ¿está bien? En el próximo año también vamos a enviar esto más bonito, como un flyer lindo. Y Angélica también va a enviar para usted, hacer también el agendamiento, la agenda, ¿no? En sus Outlooks, ¿no? Para que quede más sencillo, para que ustedes puedan acceder a las sesiones de manera sencilla. Aguardamos a todos ustedes y me gustaría agradecer realmente a Juliana y también a Angélica por este año maravilloso que tuvimos aquí. A cada año nosotros estamos intentando perfeccionar, intentando mejorar la calidad, pero también la pertinencia de los contenidos que estamos trayendo aquí. La idea es realmente dar a ustedes, editores y equipos editoriales de las revistas, las herramientas, el reflexionar, principalmente la reflexión sobre cómo hacer revistas, cómo publicar estas revistas con más calidad. Ya son lindas, maravillosas, pero cómo perfeccionar, cómo dar a estas revistas cada vez más este profesionalismo que es distinto de solo dar esto a una casa editorial comercial, ¿no? Pero que nosotros como editores, nosotros como cuerpo editorial, podamos dar a nuestras revistas la calidad que deben tener para que puedan impactar y contestar a los problemas de salud pública que nosotros estamos viendo aquí, lamentablemente, pero que estamos aquí todos listos para contestar a ellas y con el apoyo de ustedes, queridos editores y miembros del cuerpo editorial de las revistas.
Bien, entonces, muchísimas gracias y nos vemos en las próximas sesiones, porque aún vamos a tener de otros temas, algunas sesiones como de indización de documentos, y en el próximo año, como se ve aquí, ya tenemos las fechas y son basadas todos los terceros miércoles de cada mes, solo un mes que vamos a tener en el martes, debido a un feriado, yo creo que es un feriado en Brasil, ¿ok? Si hay algún cambio en estas fechas, también queden tranquilos que vamos a informar a ustedes, ¿está bien? Muchísimas gracias, Juliana, muchísimas gracias, Angélica, por todo el apoyo este año y muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao, muchas gracias.